reduções de pesos cada vez maiores e mais rápidas. Porém, existe um lado obscuro, meus queridos. Existe um lado que ninguém conta pra vocês quando nós falamos em perda de peso rápida. A perda de massa muscular que vem decorrente de restrições excessivas, de restrições calóricas muito grandes. Quando nós falamos em processo de emagrecimento, essa é a maior complicação e a maior dificuldade que nós encontramos. E é com esse intuito que essa medicação surgiu, a Bimagrumab, meus queridos. E no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber e eu garanto que você nunca ouviu falar dessa medicação. Eu sou o Dr. Murilo Abdala, trabalho na área de terapias hormonais e emagrecimento e aqui no meu canal você encontra tudo o que precisa saber sobre esses assuntos. Todas as informações a respeito de minha pessoa e também o link para o nosso curso sobre emagrecimento, A Lógica do Emagrecimento, um curso onde eu pego na sua mão e te ensino todo o passo a passo para ter sucesso na perca de peso. Eu tenho certeza que você conhece ou já viu aquela pessoa que fez uma cirurgia bariátrica e perdeu aí dezenas e dezenas de quilos, mas ao final do processo parece que ela envelheceu pelo menos uns 20 anos. Conhece, não conhece, meu querido? Isso daí acontece primordialmente pela perda excessiva de massa muscular devido a restrições calóricas expressivas. É muito complicado para nós hoje, no processo de emagrecimento, tentar manter a massa muscular do paciente. E quando você perde a massa muscular, você gera esse tipo de alteração. Quando nós pensamos em músculo, todo mundo pensa em ficar forte, ficar grande ou então ter um volume mais expressivo e definição. Mas na verdade o músculo, ele apresenta muito mais funções do que isso. Além de uma função de mobilidade e exercer força, ele também possui a ação de sustentar estruturas. O músculo, ele mantém a nossa pele e a nossa fisionomia no lugar correto. Quando você faz uma restrição calórica extremamente absurda, extremamente agressiva, como é o caso de uma cirurgia bariátrica e até mesmo de medicações para o emagrecimento, fazendo com que além de perder gordura de maneira rápida, você também perca massa muscular de maneira expressiva. E isso vai gerar uma série de complicações. A principal delas, falando não só da parte estética, é uma redução na tua qualidade de vida, uma dificuldade no teu processo de manutenção de perda de peso e a alteração da tua fisionomia, fazendo com que o teu rosto fique mais caído, com que a tua pele fique com uma flacidez excessiva. E isso se torna ainda mais grave, uma vez que a única coisa que a medicina concorda quando nós falamos em longevidade e envelhecimento saudável é isso mesmo, a manutenção da massa muscular. Então, você gera uma melhora ali na tua longevidade, na tua sobrevida pela redução de peso, mas você também gera um prejuízo pela perda de massa muscular. E já quando nós falamos em emagrecimento, você também traz prejuízos por essa redução. Cada vez que você perde uma quantidade expressiva de musculatura, você gera uma redução do metabolismo, você diminui a tua capacidade de aptidão física, que faz com que os teus treinos sejam menos eficazes e gastem menos calorias. Então, você traz prejuízo para a sua vida e você traz prejuízo para o emagrecimento. E foi aí que surgiram essa solução, a criação de uma medicação que auxilie nesse tipo de processo. Atualmente nós já temos medicações que trabalham com esse processo de manutenção de massa muscular, de massa magra, que são a classe dos esteroides anabolizantes. Porém, elas não são muito bem aceitas socialmente e alguns consensos médicos não aprovam a medicação para esse tipo de uso. Então, a ideia por trás da indústria foi de criar uma medicação que haja de uma maneira diferente e que mantenha também a massa muscular de maneira eficaz. O Bimagrumab é um anticorpo monoclonal que atua inibindo ali o caminho da ativação da miostatina. Ele inibe a ação da activina tipo 2, que faz o processo de diferenciação e de crescimento muscular, que mediam o processo de diferenciação e de crescimento muscular. Bloqueando assim essa sinalização da miostatina, o Bimagrumab consegue promover ali um crescimento de massa muscular, um ganho de massa muscular considerável. Quando nós falamos em estudos, nós temos alguns pontos tendo ganhos de massa muscular de até 3,5%. E pensa, meus queridos, 3,5% é muito pouco. É muito pouco, às vezes, se você for falar em processo de hipertrofia para construção de físico. Mas quando nós falamos em um processo de emagrecimento, onde você consegue não só manter a massa muscular, mas ainda ganhar, cara, isso é uma medicação
mágica mesmo, sendo assim um ponto expressivo no tratamento da obesidade, porque você consegue aumentar em muito a porcentagem de redução de peso corporal e de percentual de gordura. Nós só batemos em porcentagem de peso, mas nós sabemos que um dos índices mais importantes é o percentual de gordura como um todo. Dessa maneira, você pode até gerar uma perda de peso menor, por conta de você ter ganho de massa muscular. Mas em percentuais, você tem uma redução maior do que uma medicação para emagrecimento isolada, uma vez que você aumenta a massa muscular. E isso auxilia com todos os outros processos que eu relatei no começo do vídeo. Então você mantém a disposição, você mantém a capacidade de treinamento, você melhora a qualidade da perca de peso, de perda de gordura. Então você tem uma série de benefícios decorrentes desse processo de aumento de massa muscular, que é um diferencial incrível que essa medicação traz. É uma medicação de aplicação endovenosa, você até possui outras vias, porém elas não se mostraram tão eficazes, sendo a principal mesmo a aplicação endovenosa. Essa aplicação ela deve ser feita de 4 em 4 semanas, a depender da indicação do médico, né? O período de indicação ele é variável. Entendam que essa medicação é uma medicação que ainda está em estudo, é uma medicação que ainda está sendo validada, e nós estamos aguardando novos resultados para realmente avaliar a eficácia e se ela realmente vai encaixar no processo de emagrecimento. Mas até agora está sendo muito promissor. Outro fator positivo que nós vemos é em relação aos efeitos colaterais. Nos estudos, os efeitos colaterais foram de leves a moderados, porém todos muito bem tolerados, não apresentando nenhuma desistência de paciente devido a efeito colateral, que é outro ponto muito bacana, é outro muito positivo para nós. Então, meus queridos, é isso que nós temos a falar sobre o Bimagrumab, uma medicação extremamente nova, pouco difundida, mas com potencial gigantesco aí para ajudar nós no processo de emagrecimento. Se vocês quiserem saber mais, deixem aqui nos comentários que eu posso trazer mais um vídeo para vocês.